beleza? Como vocês estão? Nesse vídeo nós vamos falar sobre como deixar de ser vítima da minha própria história. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Camila Chamon, sou mentora de bem-estar e aqui você vai entender como sair da dependência e ir para a autonomia emocional, como sair do trauma e ir para a autorregulação. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e vamos lá. Bom, então nesse vídeo a gente vai entender, né, como que eu deixo de ser vítima da minha própria história, como que eu saio desse vitimismo, né? O que é o vitimismo, assim, gente? É basicamente a gente culpar o mundo, né, culpar o outro pelo aquilo que acontece na minha vida. Então, ó céus, ó vida, por que as pessoas são assim? Por que o mundo é assim? O que acontece? Quando a gente entra nessa posição de vítima, a gente perde a nossa capacidade de ação. A gente perde a nossa capacidade de escolha. É como se eu estou aqui apenas sofrendo aquilo que o mundo está trazendo para mim, aquilo que as pessoas fazem comigo. O ponto é que enquanto eu fico nesse lugar de vítima, né, onde o mundo é o culpado, onde as pessoas são culpadas pelo que está acontecendo comigo, eu não tenho poder de ação, de me mover na minha vida, porque é como se eu estivesse colocando a minha vida nas mãos de outra pessoa. Então, quando algo acontece assim, né, na nossa vida, que a gente diz, não, a culpa é do outro, é porque eu só encontro gente assim, é porque as outras pessoas são assim, é porque o mundo é dessa forma, eu não consigo tomar a minha vida nas minhas mãos, né? É como se eu estivesse colocando a minha vida nas mãos do outro. E vejo tanto que isso é arriscado, né? Se a nossa vida tá na mão de uma outra pessoa, como que a gente então vai mudar? Como que a gente pode ser agentes de transformação da nossa história? Então, o primeiro ponto aqui é a gente conseguir separar a culpa da autorresponsabilidade, né? Então, no que diz respeito à culpa, a gente vai deixar de culpar os outros pelo que acontece conosco e também vamos deixar de culpar a nós mesmos, porque também tem esse outro viés, né? Ou a gente está sempre culpando os outros, ou a gente está se culpando, está se julgando, está se condenando por algo que acontece conosco, né? Ai, por que eu só faço isso? Por que eu faço coisas dessa forma? Por que eu só atraio coisas assim pra minha vida? Isso também é uma forma de vitimização, mas daí ao invés de você estar culpando o outro, você está culpando a você mesma, né? Com esse chicotinho aqui nas nossas costas. Aqui no nosso mundo ocidental, né, onde a gente tem uma cultura cristã, é muito comum que a gente tenha a tal da culpa, né, a culpa católica, o pessoal fala, a culpa cristã, enfim, da gente achar que o tempo todo a gente é culpada, que a gente está cometendo algum pecado, que a gente está fazendo algo de ruim. Não estou entrando em aspecto religioso, né, claro que cada um tem a sua escolha e eu respeito, né, muito assim a escolha de cada um. O ponto é só a gente entender que às vezes a gente tá muito preso nessa visão do pecado, da culpa, de que eu faço tudo errado, né? E isso acaba prejudicando as nossas vidas, assim, né? Porque a gente entra nesse ciclo vicioso aí de achar que a gente tá errada, né? De achar que a gente, enfim, a gente tá fazendo algo de errado o tempo todo, assim. E é muito duro caminhar com esse fardo nas costas, entende? Então aqui é bom que a gente ganhe essa lucidez, né? Nem que a gente culpe a nós mesmas e também não vou culpar o outro, seja outro homem, seja um parceiro, seja o chefe do trabalho, seja meu pai ou minha mãe. Ai, a culpa é da minha mãe porque ela é desse jeito, a culpa é do meu pai porque ele é assim, a culpa é dos meus pais porque lá na infância isso aconteceu e aí por isso que eu sou assim hoje. Perceba mais uma vez, né, que você está colocando na mão de uma outra pessoa a sua vida. Ora, então qual que é a solução? Como que eu retomo a minha vida nas minhas mãos? Isso é o que nós chamamos de autorresponsabilidade. Eu vou parar de culpar o mundo, eu vou parar de culpar o outro, eu vou parar de me chicotear e de me culpar, né? E no lugar da culpa a gente vai colocar essa autorresponsabilidade. É entender que, bem, eu sou um ser humano, e como todo ser humano na face da Terra, eu passei por muitas situações difíceis na minha vida, que me levaram a ter determinadas escolhas que hoje elas não condizem mais com quem eu sou ou com quem eu quero ser, né? Porque daí, enfim, a gente pode passar muito tempo repetindo um padrão, né, nas nossas vidas, ou vivendo debaixo de alguma crença a respeito de nós mesmos, mas em algum momento a gente se dá conta de que aquilo não tá mais funcionando pra mim, né? Eu não quero mais esse padrão na minha vida, eu não quero mais esse tipo de dinâmica nas minhas relações, eu não quero mais repetir tais padrões. E aí, nesse momento em que a gente se dá conta de que a gente não quer mais essa repetição, esse padrão, de que a estratégia que você desenvolveu aí ao longo da sua vida hoje, ela já não te serve mais,
Nesse momento você assume, né, a sua vida nas suas mãos e fala, bom, então agora eu escolho fazer diferente. Nesse momento em que você toma a sua vida nas suas mãos e para de culpar o outro, para de culpar a você mesmo e diz, eu escolho ser agente de transformação da minha própria vida, nesse ponto você saiu da vítima, né? Você saiu do vitimismo e do ó céus, ó vida, né? E aí você realmente se torna agente de transformação na sua história. Então esse daqui, gente, é um passo primordial, sabe? Para qualquer mudança que a gente queira nas nossas vidas. Para sair desse lugar de vítima e realmente se tornar protagonista das nossas histórias. Quando você sai desse papel de vítima, dificilmente vai ter algum papel de algoz ali ao teu redor, porque não vai ter mais aonde colar em você, entende? Então, ainda que na sua vida tenham pessoas que porventura vira e mexe te leva a esse sofrimento, se você não assume mais o papel da vítima, o outro fica sem ter como agir, porque para todo algoz tem que ter uma vítima. Se você não se faz mais de vítima, essa pessoa ela não consegue mais se relacionar com você, porque você não aceita mais esse papel, né? Acaba que esses papéis, eles se dissolvem. Não tem mais como alguém, né, ao teu redor, tá interpretando essa dinâmica aí junto com você, certo? Por outro lado, né, nós não vamos ser mais vítimas, mas também a gente não vai se tornar algozes de outras pessoas, né? Porque é muito comum que a gente viva nessa dinâmica, né? Ora tá sendo vítima e ora tá levando o outro ali a algum tipo de sofrimento. Então, o ponto é sempre o quê? A autorresponsabilidade. Eu entender que eu sou esse agente de transformação na minha vida e que dessa forma eu consigo sair do vitimismo. Ora, mas o que significa essa autorresponsabilidade na prática, assim? Significa que, bom, eu vou fazer uma terapia para enxergar as minhas questões anteriores, né? Seja uma psicanálise ou seja uma terapia da experiência somática, onde a gente vai lidar com os traumas. Então eu vou fazer aquilo que for necessário para eu conseguir soltar essas velhas dinâmicas, esses velhos padrões que já não me cabem mais. Bom, eu quero fazer uma transição de carreira, então eu vou atrás de alguém que me ajude, algum mentor, por exemplo, que me auxilie nesse processo de transição de carreira, porque de repente eu não tô conseguindo fazer sozinha. Eu tô sentindo que eu tô me deixando muito de lado, que eu preciso cuidar mais de mim mesmo. Então eu vou atrás de fazer uma aula de dança, fazer uma aula de yoga, fazer alguma coisa para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha mente, para cuidar das minhas emoções. Então comece a se mover, entre em movimento, para que você realmente possa ser esse agente de transformação da sua própria vida. E aqui eu quero lembrar uma coisa, você jamais, o fato de você ser agente de transformação da sua vida não significa que você não tenha tido uma história difícil, sabe? Que você vai tampar os olhos e dizer, ai, tá tudo bem, tudo o que aconteceu. Não é esse o espaço. A gente reconhece que, assim, eu tive uma história difícil. Eu tive uma história difícil de lidar. Só que eu reconheço isso, eu acolho, né, esse lugar dessa história difícil que eu tenho, mas isso não vai mais me paralisar. Isso não vai me manter num lugar que não condiz mais com quem eu sou hoje. Eu acolho a minha história, eu compreendo que foi uma história difícil, e é por conta de fato, assim, de ter esse acolhimento, esse reconhecimento dessa história difícil que eu tive, que eu sei que hoje, né, eu tenho que fazer algo de melhor pela minha vida, eu tenho que fazer algo que para o meu melhor, né, para que eu me torne uma pessoa cada vez mais inteira, digamos assim. É isso, querida. Espero que esse vídeo, então, tenha te auxiliado, né, a compreender como a gente sai desse papel de vítima e se torna protagonista das nossas vidas. Deixa aqui o teu curtir, o teu compartilhar e a gente se vê numa próxima. Até lá!